já é o suficiente para vivermos milagres e intimidade com Deus. Isso já nos basta. Isso já nos basta. Pois o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Nós não devemos andar fortes e fortes pelas ruas, mas entender que a minha força, ela vem de Deus. Então, na sequência, no versículo 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara a minha ceia, e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também, vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Olha aí. Jesus dizendo, se nós, que eu me coloco nesse meio, porque eu faço parte desse meio, né? Se nós fazermos somente aquilo que nos foi ordenado a fazer, somos servos inúteis. É o que Jesus está dizendo. Que somos inúteis se fizermos somente o que nos foi pedido. Ele faz essa comparação, tendo um servo que ele fez o trabalho, né? Trabalhou a metade do dia e está voltando, e ainda tem outra metade para trabalhar. Obrigado, filha. Deus abençoe. E ainda tem outra metade para trabalhar. Qual vai ser o patrão que no meio do serviço vai falar, não, chega, já trabalhou demais, senta aqui na mesa, vamos poder comer, né? Não precisa trabalhar mais não. Aí nós vemos aqui Jesus dizendo, esse servo teria tal graça para receber isso? Só porque ele fez aquilo que lhe foi ordenado? Da mesma forma nós vemos nós como funcionários. O nosso patrão vai lá e coloca lá, você tem que fazer isso. Aí nós vamos e fazemos o que ele pediu. Nós fazemos porque ele pediu, porque fomos contratados para trabalhar para ele. E estamos fazendo o que ele pediu, porque no final do mês ele vai pagar o salário para nós. Então já estamos fazendo por causa do salário. Então como que no meio disso, já pelo salário, aí vai o patrão, vai e corta. Fala, não, você já fez o que eu falei, então tá bom. Por exemplo, quando normalmente se começa abrindo uma loja, começa primeiro com a limpeza, né? Aí vai lá, passou a vassoura, não, tá bom, pronto, já fez. Porque a primeira ordenança é limpeza. Já limpou, tá pronto. Não tem que fazer mais coisas depois? Então daí que nós vemos, né? Daí que nós vemos. Onde ele fala, pode tal graça só por fazer aquilo que lhe for ordenado? Não, porque já tem um contrato de salário. Aí ele vem dizendo que semelhantemente, né, somos nós, que se fizermos somente aquilo que nos for pedido, somos inúteis. Por isso que temos que sempre fazer além. Sempre fazermos além. Ao ponto de entender que não é necessário pessoas ficar falando, faça isso. Abraça uma pessoa, manda mensagem para uma pessoa. Olha, visita tal pessoa. Não é necessário. Porque nós podemos fazer além. Porque nós temos essa liberdade de fazer além, né?
Então, depois que eu li essa passagem aqui, foi bem no meu discipulado, tanto que foi a primeira passagem que eu já passei no discipulado dos meninos, foi aí que eu vi que eu não podia fazer. Foi, não foi, Gu? Foi onde eu vi que eu não podia fazer somente o que me pediam. Me pediam, vai lavar o banheiro. Terminava de lavar o banheiro da igreja, já começava a lavar o pátio também, né? Você pode fazer um café, já ia no mercado e comprava o pão. Então, era sempre o fazer o além, não é? Se não querermos sermos servos inúteis, precisamos fazer o além, e não somente aquilo que foi pedido para fazermos. Amém? Pois não somos funcionários de Deus, somos filhos de Deus. O funcionário bateu a hora, né, tia Dodó? 6 horas! Já sai pegando todas as coisas, já pode dar mochila, ó, embora. Vaza, né? Igual a gente falava também lá, acabou, limpou, vamos embora. Mas o filho não. Termina-se o dia e o filho continua dentro da casa, né? Terminou de lavar a louça, o filho continua dentro da casa. Terminou de varrer o chão, o filho continua dentro da casa. Não somos funcionários de Deus, somos filhos. Amém? Bora para a próxima. Versículo de número 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Enquanto algumas pessoas ficam impressionadas com curas, o Senhor está procurando salvar almas. Enquanto algumas pessoas estão impressionadas com curas, o Senhor está se importando em salvar almas. Veja, os 10 foram curados, mas só um foi salvo. É interessante isso, né? Nós vemos que além de Jesus está passando por Samaria, que era o povo rixoso, né? O Samaria juntamente com os demais judeus, né? Havia-se uma briga de anos e anos e anos, né? Por isso que em João 4 a mulher samaritana fala: como sendo tu judeu, está falando comigo? Havia uma briga enorme entre ambos. Porém Jesus veio unindo todo mundo, né? Nesse ponto aqui nós vemos ele passando entre Samaria e a Galiléia. Samaria e da Galiléia, surge os leprosos, que de longe pedem a misericórdia a Deus, sendo samaritanos. Já não é mais o bom samaritano, mas agora são os leprosos samaritanos. E da mesma forma que a cura, o próprio Cristo veio para os seus, e os seus o rejeitaram.
ele transbordou em nós. Ele transbordou em nós. E nós vemos dos 10 leprosos, o Senhor Jesus apenas dando uma ordem: vá. Quando eles foram, no meio do caminho, foram curados. Os 9 continuaram fazendo aquilo que lhe foi pedido. Porque o que Jesus pediu era: apresentam ao sacerdote. Os 9 foram fazer aquilo que Jesus pediu. Um fez além. Um olhou: opa, eu fui curado. Então, antes de eu ir para o sacerdote, eu vou glorificar a Deus e mostrar que Ele, Jesus, me curou. Foi onde ele volta a Jesus, glorificando a Deus, se prostra aos pés de Jesus, e este é salvo. Interessante. Ele fez além do que Jesus lhe pediu. Por fazer além do que Jesus lhe pediu, a salvação veio para ele. Enquanto os nove ficaram apenas curados. A importância de fazer além. Porque além das barreiras que nós colocamos, além dos limites que nós colocamos, ali está Deus. Ali está Deus. Né? Igual estávamos dizendo no domingo, ir além em uma intimidade com Deus, ir além numa profundidade com Deus, o ir além, ali está Deus. Né? Do versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vocês, ou em algumas traduções, no meio de vós. Né? E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E digo-vos, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Aqui ele já mostra que o reino de Deus, ele não é visto com os olhos da carne, igual falamos no domingo retrasado. Esse reino de Deus, ele é vivido em nós, pelo intermédio do Espírito Santo que habita em nós e pelo intermédio do santuário que somos para Deus. Pois o próprio Cristo já estava manifestando este reino de Deus. Né? E o interessante aqui é que o reino de Deus não vem com a aparência exterior, é justamente por tradução de que ele não é visto pelos olhos, mas ele é tocável, sentido, né? Vivido. É justamente por este ponto. Não é os meus olhos da carne que vê, mas é o meu espírito que é testificado pelo Espírito Santo de Deus sobre as coisas de Deus na minha vida. E nós vemos ele aqui dizendo, e vão dizer, ele está aqui, ele está lá, ele está em outros lugares. Né? Mas esse Cristo, ele será visto, né, no grande dia, assim como o relâmpago, que sai de uma extremidade dos céus e vai até a outra extremidade dos céus. Ou seja, é visível, será notado. Mas como assim?
Uma parte é invisível, outra parte é visível. O reino de Deus é invisível. Mas no dia que o Senhor há de vir, né, versículo 24, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Já não é mais reino de Deus. O que nós estamos falando que é visível, que todos vão perceber, é o dia que Cristo buscará o seu povo, né? O dia do Cristo, o Filho do Homem no seu dia. Então nós vemos aqui que será algo visível. Não é aquele negócio, igual às vezes nós ouvimos por aí o pessoal dizendo, o arrebatamento vai ser secreto, ninguém vai ver, né? Vai ser assim, tal, escondido, né? Porque sabe como é, né? Senão o pessoal vai ficar chorando, porque a pessoa foi para o céu e ela ficou. Assim como um relâmpago, irmãos, de longe dá para ver, vai ser visível o dia do nosso Senhor Jesus, né? Isso é extraordinário. Continuando, do versículo número 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração, que é onde ele foi açoitado, negado, traído, trocado por Barrabás, né? Versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, os que estiverem no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salva-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Ou em algumas traduções, os abutres. Desse versículo 25 adiante, o 25 já afirma sobre o sofrimento de Jesus, pois ele havia falado, esta geração iria reprovar ao Cristo, né? Iria lhe reprovar. Aí no versículo 26 já começa a dizer sobre os dias que será aproximado o dia do Filho do Homem. O interessante, o casar e dar-se em casamento, comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. Tudo isso envolve do homem para si mesmo. Envolve o homem buscando os seus próprios interesses. Só que, lá em Sodoma e Gomorra, assim como também lá na época de Noé, o que acontecia? As pessoas estavam vivendo como se Deus não existisse mais. As pessoas viviam anulando a existência de Deus. É como se nos nossos dias, nesses dias do Filho do Homem, é como se as pessoas vivessem como se Cristo Jesus não fosse mais voltar. Essa é a semelhança. Por isso do casar. Casar não é errado, casar é uma bênção. Comer e beber não é pecado, também é uma bênção, né? Comprar, vender, também não é errado. É uma bênção.
Edificar também não é errado, é uma bênção. Até o ponto que eu deixo, né, de viver esperando Jesus voltar somente para esses meus benefícios, somente para isso, para essas coisas que me agradam. Quando eu passo a viver como se Jesus Cristo não fosse voltar, eu me enquadro aqui dentro. É aí onde entra. Havendo dois deitados em uma cama, um será deixado e o outro será levado. É como falamos domingo. Não existe transferência de salvação de homens para homens. Nós somos apenas os porta-voz que o Espírito Santo inspira para dizermos sobre a salvação que Cristo nos dá. Né? Eu não posso falar para alguém aqui, você está salvo. Aí chega num grande dia, né? Deus, o pastor da igreja, falou que ia ser salvo. E a tua palavra fala que o Senhor vai pegar, vai julgar, né? Sobre a mão dele, sobre tudo o que ele fez. E aí, ele falou que ia ser salvo, por que vou ser condenado? A salvação não é transferida de homens para homens, mas de Cristo Jesus para nós. Por isso que ainda assim, deitado dois a uma cama, um poderá ser levado, o outro será deixado, como em diversas atividades, né? Durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, a todos os momentos. No dia que Jesus voltar, somente aqueles que fizeram além do só ouvir, que fizeram além do só ler, que fizeram além do só orar, que fizeram além do só louvar, que fizeram além do só jejuar, do que fizeram além do só limpar a igreja ou fazer algo do tipo, daqueles que de fato se entregaram como um sacrifício vivo para o nosso Deus. Estes serão levados. Versículo 37. Respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? Aonde acontecerá isso? Simples. Simples. Aonde estiver o corpo, os corpos, né, o corpo, ali se ajuntarão os abutres, as águias.